Um país onde as mulheres mais bonitas são obrigadas a terem no mínimo 8 filhos, onde, por lei, fugir da prisão não é considerado um crime, e pessoas de mais de 190 países moram em sua capital. Bem-vindos à Alemanha, um país onde 1,5 milhão de mulheres são casadas com estrangeiros, com noites animadas, atrações turísticas únicas e aspectos únicos, que fazem com que o país receba muitos imigrantes todos os anos. Se esse assunto é do seu interesse, não esqueça de ativar o sino das notificações para não perder os próximos vídeos que estamos produzindo todas as semanas. A Alemanha é um país localizado na Europa Central, fazendo divisa com países importantes como a Dinamarca, Suíça, França e muitos outros. Trata-se de um destino turístico atrativo por diversas razões. Dentre elas, podemos destacar suas principais cidades, pontos turísticos famosos, vida noturna com seus bares e festas, e as mulheres alemãs, que são consideradas as mais diferentes da Europa, por motivos que você talvez nunca tenha ouvido falar. Falaremos mais sobre esse assunto ao longo do vídeo. Berlim, Munique e Frankfurt são algumas das suas cidades mais famosas. Sem sombra de dúvidas, sua capital Berlim é um dos lugares mais interessantes para se conhecer na Alemanha, pois trata-se de um lugar com uma presença internacional forte. Para ser mais preciso, estima-se que a cidade possua a presença de pessoas de mais de 190 países diferentes, tornando-se uma das mais procuradas dentro do território alemão. Esse não é o único motivo que faz com que essa cidade esteja no centro das atenções de seus visitantes, pois Berlim possui características únicas que se destacam das demais, como o fato de possuir ambientes chamativos com mais pontes do que Veneza, na Itália. A Rota dos Contos de Fadas, fundada há mais de 45 anos, em homenagem à figura dos irmãos Grimm, é uma das maiores e mais antigas rotas de férias da Alemanha, percorrendo mais de 60 cidades através de pontes, trilhas, vilarejos e castelos medievais. Além dessa rota famosa, em Berlim está situado o maior zoológico do mundo, ocupando uma área de 35 hectares, com mais de 19 mil animais de quase 1.600 espécies diferentes, abrigando assim a maior coleção de espécies no mundo. Além de ser um dos mais visitados da Europa, também oferece experiências educativas, programas de conservação e contribui significativamente para a conscientização sobre a importância da biodiversidade. À noite, a cidade ganha vida com suas ruas movimentadas, bares, restaurantes e casas noturnas. Durante o verão, muitas cidades organizam festivais ao ar livre e eventos culturais noturnos, onde as cervejarias tradicionais são destaques na cultura alemã. Mulheres alemãs. A Alemanha é bem diferente de outros países da Europa, e um dos aspectos que fazem com que o país receba este título está diretamente ligado à população feminina. Ao contrário do que pensamos, as mulheres alemãs são diferentes das mulheres europeias atuais. A começar pelo fato de 1,5 milhão de mulheres alemãs serem esposas de estrangeiros. De acordo com alguns especialistas, esse sucesso todo das mulheres alemãs com estrangeiros se deve ao fato do compromisso com o casamento. O compromisso no relacionamento é um assunto sério entre as mulheres alemãs que evitam relacionamentos curtos e rápidos. As mulheres evitam se relacionar cedo, e a média para ter um filho no país é de 30 anos de idade para as mulheres e 35 para os homens, o que tem preocupado as autoridades do país, uma vez que a taxa de natalidade está entre as menores do mundo. Ao contrário do que acontece em alguns países asiáticos, onde as mulheres exigem muito de seus parceiros e têm grandes expectativas, isso não acontece na Alemanha. Por lá, as mulheres não costumam ter expectativas exageradas em relação a seus parceiros. Nos encontros, elas fazem questão de dividir a conta, e o mesmo acontece no relacionamento, as despesas são divididas e não fica a responsabilidade apenas com o homem, bem parecido com o que acontece nas famílias tradicionais brasileiras. Mas essa realidade na Alemanha nazista era completamente diferente, pois as mulheres bonitas não tinham muitas escolhas e eram obrigadas por seus líderes a terem no mínimo 8 filhos. Antes do nazismo ser instalado na Alemanha,
as mulheres tinham um papel muito importante para a sociedade alemã, com atuação na política e no mercado de trabalho do país. No início da República de Weimar, entre os anos 19 e 30, as mulheres alcançaram uma forte influência política, contribuindo para a formação de políticas públicas e tiveram forte participação na formação do país. No mercado de trabalho, as mulheres alemãs expandiram suas atividades para além dos tradicionais setores femininos, como educação e saúde. Elas ingressaram em profissões que antes eram ditas como profissões masculinas, desafiando o status quo da época. E nesse período, houve um grande aumento no número de mulheres trabalhando em várias áreas. Após o final da Primeira Guerra, as mulheres alemãs tinham um alto status social. Antes do regime de Adolf Hitler, elas trabalharam de forma livre e tinham uma enorme importância política no Estado. Na literatura, arte e ciência, existiam diversos nomes femininos que se destacavam em meio a uma multidão de homens. Personalidades como Hannah Höch, uma das pioneiras da fotomontagem, e Marlene Dietrich, uma renomada atriz e cantora, tornaram-se ícones dessa época, desafiando justamente o pensamento que o nazismo viria trazer sobre a sociedade alemã e moldando a cultura de uma forma que os próximos governos não gostariam nem um pouco. Na política, se destacaram figuras como Clara Zetkin, que foi uma fervorosa defensora dos direitos das mulheres. A participação ativa das mulheres na política e em todos os aspectos da sociedade alemã mostrava que a diversidade e equidade sempre foi um forte impulso na construção do que hoje conhecemos como mundo moderno. Mas, infelizmente, essa liberdade que as alemãs tinham viria a ser arrancada delas, graças a um nome que marcou a história para todo o sempre. 30 de janeiro de 1933. O início do Terceiro Reich não foi nada benéfico para as mulheres. A liberdade feminina foi tirada fora, enquanto o regime patriarcal crescia na Alemanha, e o feminismo se tornava algo ainda mais distante a ser alcançado. Para o Führer, o movimento feminista, que prega por igualdade, vem de intelectuais judeus e marxistas. Ao acabar com qualquer instituição feminista, o governante tinha a ideia de que era tudo uma questão biológica e que as mulheres não tinham como competir com os homens. Em discurso, Hitler conseguiu convencer as alemãs de que estava contribuindo para seus direitos, uma vez que, pondo-as em esferas masculinas, seriam prejudicadas. No entanto, por trás dessa retórica, a realidade era bem diferente. O regime nazista implementou políticas que restringiam drasticamente os direitos das mulheres, limitando suas oportunidades educacionais e profissionais. O ideal de uma mulher ariana era ser mãe e dona de casa, contribuindo para a expansão da população racialmente pura. A missão das mulheres é ser bonita e trazer crianças ao mundo. Frase de Joseph Goebbels, que foi levada ao pé da letra, serviu de inspiração para a proliferação de arianos no regime nazista, fazendo com que as mulheres exercessem um papel que não realizaria o sonho delas, mas que para o Führer traria uma sociedade racialmente pura e homogênea, denominada como Volksgemeinschaft, que significa comunidade do povo. Esse termo era usado para transmitir a ideia de uma comunidade nacional unida, onde todos os cidadãos alemães, independentemente de suas diferenças sociais, econômicas ou políticas, eram considerados parte de uma comunidade unificada, excluindo, obviamente, aqueles que o Führer não considerava parte do povo ariano. Seguindo esse raciocínio, o governo alemão criou novos programas de incentivo à gravidez, premiando com medalhas de honra todas as mulheres que dessem à luz a no mínimo 8 filhos. Essa abordagem ousada visava enfrentar desafios demográficos e crescer a população mantendo sua pureza. No entanto, ela gerou debates intensos sobre questões de igualdade de gênero e autonomia reprodutiva. À medida que o programa se desenvolvia, a sociedade alemã se via diante de questionamentos profundos sobre o que era de fato incentivo e pressão, levando o povo a pensar sobre o papel do Estado na vida íntima dos cidadãos. Lebensborn, ou Fonte da Vida, foi outro programa criado e implementado em 1936. O projeto constituía em incentivar cada membro da SS, a polícia do Estado nazista, a produzir 4 filhos, seja dentro ou fora do casamento, erguendo assim lares de Lebensborn para mulheres solteiras na Alemanha, Polônia e Noruega.
Durante esse período, até teve de fato um crescimento populacional significativo, devido a essas políticas de natalidade e incentivo à gravidez. Mas tudo isso se tornou apenas memória com o início da Segunda Guerra Mundial, causada pelo mesmo governo, que resultou na morte de muitos alemães, diminuindo drasticamente o tamanho da população. É interessante ver como as coisas mudaram atualmente e que uma gigantesca parte das mulheres alemãs estão casadas ou têm interesse em estrangeiros, mesmo eles sendo totalmente diferentes do estereótipo de pessoa perfeita pensado pelo pintor maluco. A filosofia dos alemães. Como vocês já devem saber, uma das mentes mais brilhantes da humanidade, o físico alemão Albert Einstein, veio desse país. E embora isso seja uma coincidência ou não, o país é famoso internacionalmente por ter um dos melhores sistemas de educação do mundo, com uma média de 86% de alfabetização, contribuindo para uma das menores taxas de desemprego no mundo. Além disso, a Alemanha é um dos países que mais publica livros no mundo. São aproximadamente 94 mil títulos por ano, um número que deixa muitos países a anos-luz de distância da Alemanha. O país também possui 8.800 bibliotecas públicas, reforçando a ideia de que a filosofia é um dos maiores aliados dos alemães. Alguns pontos controversos em suas leis geram discussões, como a lei penal alemã, que reconhece que ser livre é um instinto básico humano. Por isso, os prisioneiros têm direito de tentar fugir. E caso algum prisioneiro fuja, não será condenado pela fuga. Enquanto escapar da prisão em si não é tratado como um crime específico, as autoridades alemãs têm meios legais para lidar com os indivíduos que tentam fugir, principalmente considerando as circunstâncias específicas e os possíveis delitos cometidos durante o processo de fuga. Gostou de conhecer um pouco sobre a Alemanha? Deixe o seu comentário aqui abaixo do vídeo e confira mais vídeos que estão passando agora na tela final.